Vamos ler Êxodo, capítulo 4, de 1 a 17. Moisés respondeu: Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão esse bordão, com o qual você fará os sinais. E o restante do texto segue mostrando como Moisés, convencido agora, ele volta à terra do Egito. Queridos, vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e ver de que maneira ela se aplica para nós nos dias de hoje. Ó Deus compassivo, paciente, clemente, assim como usastes de paciência com Moisés, usa conosco. Nós que somos duros, não pesados de boca e de palavra, mas duros de coração, em escutar a Tua voz, entender a Tua vontade e obedecer-te. Tenha compaixão de nós, na Tua graça e no Teu favor. Nós oramos, ó Deus, pela exposição da Tua palavra nessa noite, que ela traga luz ao coração de cada pessoa, traga consolo, conforto, correção, tudo de acordo com a necessidade. Oramos também por aqueles que nos acompanham através da transmissão. Oramos pelas nossas crianças, também, que o Senhor esteja com elas. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos como Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, lá na cordilheira Horebe, no meio da qual está o monte Sinai. Moisés, àquela altura, morava em Midian, e era casado com a filha de Jetro, que era sacerdote de Midian. Eu aproveito para corrigir uma informação aqui. Domingo passado eu disse que os midianitas eram descendentes de Ismael. Na saída, um rapazinho que eu procurei até para ver e reconhecer, para agradecer, né? Porque nem todo mundo chega para o pastor para dizer: pastor, o senhor se equivocou aqui. Então o rapaz chegou e disse: pastor, o senhor está equivocado, os midianitas não eram filhos de Ismael, eles eram filhos de Moisés e Quetura, a segunda mulher de Moisés. Perdão, de Abraão. Vocês veem como acontece, não é possível acontecer, né? Um exemplo ao vivo aqui de como isso pode acontecer. E eu ainda titubeei, mas fui lá, e ele estava, não é que ele estava certo, ele estava certo. Teve coragem de chegar e me corrigir. Então, por gentileza, façam isso.
façam isso. Os pastores agradecem quando os membros da igreja chegam e dizem: pastor, o senhor disse uma coisa, mas não está de acordo. Aliás, isso é uma das características da reforma protestante, que é o livre exame da Escritura. Impossível isso em outras religiões. Você questionar o pastor, o pregador, não é? Mas no protestantismo, particularmente reformado, o pastor tem que estar dentro da Bíblia. Se ele não tiver, você vai lá e diz a ele: olha, isso aqui que você disse está errado. E ele tem que baixar a cabeça e vir para frente aqui, como eu estou fazendo, e dizer: eu errei, é rata, né? E onde se lê isso, lê-se isso aqui. Então, não me lembro quem foi a pessoa, mas eu agradeço que me fez esse favor. Os midianitas, na verdade, eles eram descendentes de Miriam, que era filho de Abraão e Quetura. E, como tal, os midianitas tinham ainda os requisitos da verdadeira religião, por conta da ascendência que chega até Abraão. E Jetro era sacerdote em Midian, provavelmente adorando ou tendo conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão. É um dos casos que nós temos, dos vários que o Antigo Testamento fala, do conhecimento de Deus fora da linhagem de Abraão. Outro exemplo seria Melquisedeque, que não era da linhagem de Abraão, mas tinha o conhecimento do verdadeiro Deus. Bom, o Senhor Deus se revela a Moisés como sendo o Deus dos seus antepassados, lá na visão da sarça ardente, e revela também a razão pela qual ele apareceu a Moisés, que quer enviá-lo para salvar o seu povo da terra do Egito. Nós vimos que Deus, ele pode fazer o que ele quer de maneira direta, porque ele é o Senhor. Mas quando se trata de afazeres humanos, Deus geralmente emprega pessoas para cumprir o seu propósito, para responder a orações, para resolver determinadas situações. No caso, Deus poderia ter aparecido a Faraó e obrigado Faraó, à força de sinais e prodígios, a libertar o povo. Mas não, Deus resolve pegar Moisés e usá-lo como instrumento da sua libertação. E a razão que Deus estava fazendo isso, levando Moisés para salvar seu povo, tirar seu povo do Egito, é que ele havia escutado a aflição do seu povo. Quando Deus apareceu a Abraão, cerca de 400 e poucos anos antes, Deus profetizou, Deus disse a Abraão: a tua descendência será escrava numa terra e debaixo de um povo estranho, um povo inimigo. Mas depois eu libertarei o seu povo e eles sairão e virão para essa terra, a terra de Canaã. E agora havia chegado o momento de Deus cumprir a palavra que ele tinha dado a Abraão. Moisés seria um instrumento do cumprimento dessa promessa feita aos patriarcas. Vimos também domingo passado como Moisés se mostrou relutante em obedecer a Deus. E ele apresenta 4 desculpas para não obedecer o mandato de Deus, a primeira das quais nós já vimos domingo passado, ou seja, ele não sabia o nome de Deus. Quem era Deus? Essa era a pergunta que os hebreus haveriam de fazer quando ele chegasse no Egito. E os hebreus estavam certos em fazer aquela pergunta, porque afinal Moisés tinha sido criado no palácio de Faraó. Ele havia sido educado em toda a ciência, toda a cultura dos egípcios, e era como egípcio que ele viveu a sua vida toda. Ele conhecia realmente o Deus dos hebreus? Se conhecia, sabia o nome revela o conhecimento mais profundo da pessoa no Antigo Testamento. Tanto é que, às vezes, o nome e a pessoa se identificam. Na própria oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: santificado seja o teu nome, ele quer dizer: santificado seja a tua pessoa, o teu ser, seja santificado por meio de nós. Mas Moisés se mostra relutante, não sabia o nome de Deus. Aí Deus responde fazendo a revelação do seu nome inefável, Yahweh, e que significa eu sou o que sou, Deus eterno, Deus totalmente confiável. E agora vamos ver as 3 outras desculpas de Moisés para não obedecer a Deus. Lembrando que a figura mais importante aqui nesse relato não é Moisés com suas 3 desculpas esfarrapadas, mas é Deus na sua paciência, na sua sabedoria em convencer Moisés. Deus podia ter feito e inclinado o coração de Moisés, mas ele persuade Moisés, ele conversa com Moisés, ele argumenta, ele vai derrubando uma desculpa atrás da outra, até que finalmente
não resta a Moisés nada a não ser obedecer a Deus. E é assim que geralmente Deus faz conosco. Nós apenas precisamos perceber o processo, né, em que Deus está lidando conosco, querendo nos levar a reconhecer, entender ou aprender alguma coisa. Então, com sua Bíblia aberta, capítulo 4, de 1 a 9, a segunda desculpa de Moisés. No verso 1, lemos que Moisés desafia de maneira direta o que Deus havia dito. Deus tinha dito que os anciãos de Israel, lá no Egito, haveriam de acreditar em Moisés quando Moisés chegasse lá, em nome de Deus, trazendo a notícia da libertação. Tanto é que, lemos aí no verso 1, que a frase de Moisés começa com um mas, não é? Quando a pessoa começa com um mas, já está colocando uma objeção. Moisés respondeu, mas, eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer. Moisés levanta a possibilidade de que ele não seria escutado, não seria ouvido pelos anciãos de Israel, lá na terra do Egito, quando ele voltasse. Moisés achava que a resposta dele seria essa, que Yahweh não tinha aparecido a Moisés, que Moisés estava mentindo, era um impostor. Deus, então, na sua misericórdia, realiza alguns sinais miraculosos na frente de Moisés, com o objetivo de convencer Moisés e com o objetivo de convencer os anciãos lá no Egito, caso eles não acreditassem que Yahweh realmente tinha aparecido a Moisés e o comissionado para essa tarefa tão grande. São 3 sinais que Deus faz ali na presença de Moisés e que Moisés deveria repetir lá no Egito, na presença dos anciãos. O primeiro tinha a ver com o bordão de Moisés. Está aí nos versos de 2 a 5. O que é isso que você tem na mão? O Senhor perguntou a Moisés. E Moisés respondeu, um bordão. Então Deus lhe disse, joga no chão. Ele jogou e o bordão virou uma cobra, e Moisés fugia da cobra. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão, pegue pela cauda. Ele fez isso e a cobra se transformou outra vez no bordão. Aquele bordão era provavelmente o cajado do pastor, que era muito usado entre os árabes, que era um bastão longo com a cabeça curva, que tinha até 1,80 m de altura. E era uma vara, não era nada especial, era um pedaço de madeira. Deus, quando pergunta a Moisés o que é que você tem na mão, não é que Deus não sabia, mas é que Deus queria chamar a atenção de Moisés para a simplicidade daquele objeto comum que ele tinha na mão. O que é que eu tenho na mão? Eu tenho uma vara, eu sou pastor, eu estou com um bordão aqui. Deus então manda que ele jogue no chão, e ao fazer isso, aquele pedaço de pau, aquele bastão, ele se transforma numa serpente. E Moisés sai correndo e a serpente atrás dele, né? Lemos aqui, diz que ele corria da cobra, deve ser porque a cobra estava querendo picá-lo, né? E ele fica correndo da cobra. E Deus, então, manda que ele pegue a serpente pela cauda. Agora, imagina a situação, né? Como é que você vai pegar uma cobra pela cauda, ela querendo pegar você, né? Moisés finalmente consegue segurar a cobra pela cauda e ela volta a ser o bastão. Moisés deveria fazer aquele milagre diante dos anciãos hebreus, como diz aí o verso 5, isso é para que, Deus disse a Moisés, essa transformação do bastão em cobra e da cobra em bastão, isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Então, aquele primeiro sinal miraculoso tinha como objetivo isso aqui, convencer os hebreus de que realmente Deus havia mandado. E de que maneira isso seria um convencimento? Porque, convenhamos, não é natural que um pedaço de pau se transforme numa cobra. Algum poder extraordinário estava atuando por detrás de Moisés para que aquilo pudesse acontecer. E, no caso, Moisés haveria de explicar que poder era aquele. Era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Veja que o milagre em si, ele pode ser explicado de muitas maneiras. E ele nunca tem o poder de convencimento por si próprio. Então, sempre, por exemplo, no livro de Atos, ou na Bíblia toda, o milagre sempre é acompanhado da palavra. A palavra dá sentido, explica
e declara o objetivo do sinal e de onde ele vem. O milagre em si, ele pode ser entendido e explicado de muitas maneiras. Por isso que na Bíblia é sempre sinal e palavra andam juntos. Moisés devia fazer aquilo e em seguida dizer: quem fez isso aqui é o Deus que me mandou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sabendo que talvez aquilo não fosse suficiente, Deus faz um segundo sinal, versos 6 e 7, que tem a ver com a lepra. Ele diz a Moisés, no verso 6, agora põe a sua mão no peito. E Moisés fez. Quando ele tirou, a mão estava leprosa, branca como a neve. Tem vários tipos de lepra, alguns deles tornam a pele, como a doença de hanseníase, por exemplo, torna a pele branca, não é? Branca. E na hora que Moisés tirou a mão, ela estava leprosa, branca. E Deus então diz a Moisés, no verso 7, de novo, põe na mão no peito. Moisés faz isso, e quando tira, ela havia se tornado como o restante da sua carne, estava curada, estava saudável. Mais uma vez, isso aqui não é alguma coisa que acontece normalmente, não é naturalmente. Você, de repente, a sua mão fica doente e, segundo os após, ela torna a ficar boa. Há um poder operando por detrás, um poder que é capaz de fazer adoecer alguma coisa que é sã, e um poder que é capaz de restaurar aquilo imediatamente. E Moisés devia dizer, então, ao fazer esse sinal diante dos hebreus, que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó que tinha feito aquilo. Que aquilo ele não era um falsário, um mercenário, um enganador, porque ninguém podia fazer esse tipo de coisa. Quem podia fazer esse tipo de coisa? Que ser humano podia fazer esse tipo de coisa? Mas aí vem o terceiro sinal, lemos aí do verso 8 a 9, o próprio Deus diz assim: se eles não acreditarem em você, acompanhem comigo, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, veja como o sinal aqui ele é chamado de evidência, porque ele não é um fim em si mesmo, ele aponta para alguma coisa, ele é uma evidência de que existe alguém mais poderoso que está acima das leis da natureza e que é capaz de fazer o impensável e o impossível. Se eles não acreditarem na primeira evidência de que sou eu, Deus Todo-Poderoso, que estou mandando você, talvez acreditarão na evidência do segundo. Primeiro sinal, vara em cobra e de volta. Segundo sinal, mão leprosa e de volta. Se eles não acreditarem mediante esses dois sinais, porque, como eu disse, o sinal em si, ele não tem o poder de convencer ninguém. Deus diz isso aqui, olha, é possível que eles vejam essas duas coisas e não acreditem. Muita gente viu todos os milagres que Jesus fez, como os fariseus, por exemplo, mas não creram. Se eles não crerem na evidência dos dois sinais, nem ouvirem o que você disser, sinal e palavra juntos, pegue um pouco de água do rio, o rio aqui é o rio Nilo, e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Esse sinal Deus não realizou na frente de Moisés naquele momento, porque naturalmente lá em Horebe eles estavam quilômetros de distância do rio Nilo. Mas Deus está dizendo a Moisés, quando você chega lá, faça o primeiro, o segundo sinal, se eles não crerem em você, se eles não acreditarem na sua palavra, você então vai realizar esse terceiro sinal. Então, a primeira desculpa, na verdade é a segunda, né? A segunda desculpa de Moisés, eles não vão acreditar em mim. Deus respondeu dizendo, você vai fazer sinais e prodígios diante deles, que convençam a eles que você de fato foi enviado por mim. Agora vem a terceira desculpa de Moisés, que está aí do verso 10 até o verso 12. Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e de língua. Moisés sabia que não era só o sinal, ele sabia que ele ia ter que falar também, para explicar o sinal, seu propósito e chamar o povo à obediência. E a desculpa dele aqui tem a ver com o fato de que ele era pesado de boca e de língua. Os sinais eram sinais
que por si só não eram convincentes, mas eles tinham um simbolismo, eles eram significativos. A gente não tem muita certeza do propósito desses 3 sinais, mas a gente pode imaginar. Primeiro, a transformação da vara em cobra e da cobra em vara era porque a serpente era adorada no Egito. Na verdade, a serpente era o símbolo do poder de Faraó. Ele, na sua coroa, tinha uma serpente esculpida, bem na frente aqui, o Faraó. A serpente era símbolo do poder de Faraó. Era como se Deus chegasse e dissesse: Faraó está sob meu controle. Olha aqui, ó, está vendo essa vara aí? Vira cobra. Cobra, vira vara de novo. Deus que tem controle supremo e absoluto sobre Faraó, sobre a serpente que era venerada e reconhecida como símbolo da autoridade do Faraó. A transformação, os médicos do Egito eram conhecidos pela sua eficiência. O embalsamamento que era praticado no Egito era um procedimento clínico e médico tão preciso que até hoje as pessoas ficam admiradas como é que os médicos do Egito eram capazes de fazer todo esse processo de embalsamamento. Mas por mais avançada que fosse a medicina do Egito, ninguém era capaz de curar como Deus curava. Na hora, adoece, tira, está curado. Era uma prova do poder de Deus, da superioridade de Deus sobre a cultura e o conhecimento do Egito. O rio Nilo era considerado sagrado, gente. O Egito dependia do rio Nilo, das suas enchentes. A agricultura variava completamente de acordo com as estações do rio Nilo. E agora Deus é capaz de pegar o rio Nilo, que é a força motriz daquela grande potência mundial, e transformar num rio de sangue, que não serviria para nada, Então, estes sinais tinham como objetivo convencer os hebreus de que o Deus que tinha mandado Moisés era o Deus que estava acima de todos os deuses, ele era superior aos deuses do Egito, ele era superior a Faraó, e ainda assim Moisés olha e diz: mas eu sei que eu vou ter que pregar, eu sei que eu vou ter que dizer, e aí vem dizer alguma coisa, e aí vem a terceira desculpa dele, dizendo que ele nunca tinha sido uma pessoa eloquente, ou na linguagem dele aqui, eu sou pesado de boca e de língua. Isso quer dizer que ele não conseguia falar bem, ele não conseguia se expressar direito, que às vezes ele se atrapalhava com as palavras, e alguns acham até que ele era meio gago. Eu não vejo evidência para isso, mas alguns acham. Mas faz sentido Moisés dizer isso, porque ele teria que falar na língua dos egípcios, que fazia 40 anos que ele não falava. Não é isso? Fazia 40 anos que ele tinha fugido do Egito. E lá no Egito se falava a língua daquele povo. 40 anos depois, né, ele tem que voltar para falar com Faraó, com a corte de Faraó, com os oficiais de Faraó. Como é que ia fazer isso, né? Então, a gente pode entender a natureza da hesitação de Moisés. Além de ele não ser uma pessoa que, por natureza, se expressasse bem, se comunicasse bem, ainda tinha um problema de que ele ia ter que falar na língua lá dos egípcios, né? Como é que ia ser isso aí? E ele diz aqui, ó, e eu continuo do mesmo jeito, desde que o Senhor apareceu. Está aí, ó, no verso 10, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo. Deus, faz meia hora que nós estamos conversando e eu continuo gago. Não teve mudança nenhuma em mim. É o que ele está dizendo aqui, nem depois que falaste a teu servo eu mudei. A resposta de Deus no verso 11 é uma resposta graciosa e paciente. E foi que levou em conta, Deus foi paciente com Moisés, não levou em conta tudo isso e respondeu basicamente isso. Moisés, você ainda não entendeu quem é que está falando com você? Eu sou aquele que criei a boca, eu sou aquele que criei os olhos, eu sou aquele que criei os ouvidos. Da mesma forma, eu sou aquele que faz com que as pessoas vejam, falem e ouçam. E da mesma forma, eu sou aquele que faço o mudo, o surdo, o moco de ouvido, o duro de ouvido, como a gente fala. Eu sou o Deus soberano sobre a raça humana. Eu sou o Deus criador de tudo e de todos. E você vem com esse argumento para mim de que você não é eloquente, eu vou ser com a sua boca, eu vou ensinar você o que dizer.
Ou seja, a resposta de Deus, ele derruba a terceira desculpa de Moisés com a apresentação de quem ele é, lembrando a Moisés quem ele é, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou o homem do pó da terra. Se Deus criou o ser humano com a perfeição que é os olhos, a perfeição que são os nossos ouvidos, a boca, o ser humano é complexo, é maravilhoso. Se Deus é capaz de fazer isso, será que ele não podia destravar a língua de Moisés para que Moisés falasse ao faraó? Será que ele não podia fazer isso? Em outras palavras, Moisés parece que não tinha ideia de quem é que estava brilhando ali no meio da sarça que queimava, mesmo que Deus já tivesse dado tantas evidências. E aí, finalmente, Moisés revela o que está no fundo do seu coração, que era a sua indisposição de obedecer a Deus. Todas as desculpas anteriores eram esfarrapadas, não é? Mas Deus pacientemente foi derrubando uma por uma até chegar na raiz do problema, até chegar no coração de Moisés. Quando Moisés finalmente, no verso 13, revela o que está no seu coração. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então, no fundo, essa era a razão desde o começo. As outras foram construídas por ele como objeção, para ver se ele ganhava Deus, né, na conversa, e Deus desistia dele. Deus foi, uma após outra, atrás, até chegar no coração de Moisés. E o coração de Moisés era esse aqui, de indisposição em obedecer a Deus. Que Deus enviasse outra pessoa menos ele, porque ele não estava disposto a voltar ao Egito. Humanamente falando, a gente entende isso, não é? 40 anos antes, ele era filho da filha de Faraó, era o príncipe do Egito. Ele foi lá na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, pensando que chegou a hora que os hebreus deveriam de reconhecer que ele era aquele que Deus havia preparado para libertá-los. Mas ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, e ele foge para Midian. Isso faz 40 anos atrás. Aquela fuga sepultou os sonhos de Moisés, a ideia dele ser libertador. Ele não queria saber disso, ele queria ser pastor de cabra. Queria viver ali em Midian, tranquilamente, cuidando do seu rebanho. Já tinha 80 anos de idade, voltar para o Egito para isso tudo. Eu entendo Moisés perfeitamente, não é? Eu entendo Moisés. Ele disse: Senhor, é melhor o Senhor mandar outra pessoa. Manda quem o Senhor mandar, menos a mim. Eu estou tão bem aqui em Midian, estou aqui cuidando das minhas ovelhinhas, estou casado, tenho meus filhos aqui, não quero sair daqui. Aí então a ira de Deus se acende contra Moisés. Diz aí no verso 14, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Ou seja, toda essa paciência de Deus tem um limite, né? Nós dizemos que Deus é paciente, Ele é compassivo, misericordioso, Ele vem, até que chega uma hora que a ira de Deus se acende. Mas mesmo Deus irado com Moisés e com a incredulidade e a dureza de coração, Deus havia mostrado a sarça ardente, Deus havia revelado o nome dEle, Deus havia feito aqueles 3 sinais, e ainda assim, Deus disse que ia ser com ele, ia ensiná-lo a falar, e ainda assim Moisés não quer ir. Não é à toa que Deus fica irado, mas só que na sua ira Deus ainda usa de misericórdia, e Deus já tinha preparado a resposta para essa desculpa final de Moisés. A resposta era essa. Moisés não tinha dito: manda outra pessoa? Deus disse: tá bom, eu vou mandar, e ele já está vindo, é teu irmão Arão, ele já está a caminho, eu sei que ele é eloquente, ele está vindo do Egito visitar você aqui em Midian. Ele é o levita, é assim que está no hebraico, talvez aqui já uma preparação para mais tarde Moisés constituir seu irmão como líder da tribo de Levi e o principal e primeiro sumo sacerdote da nação. O levita, ele já está vindo aqui e ele vai ficar muito feliz quando ver você. Então você não quer ir? Então eu vou mandar ele e você vai com ele. Vocês vão juntos. Você deverá passar para Arão tudo o que eu disser. Verso 15. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer.
Deus ensinaria a ambos o que dizer aos hebreus no Egito e a Faraó. E aí vem essa passagem extraordinária no verso 16. Ele falará por você ao povo hebreu, e a Faraó também. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Aqui nós temos talvez uma das primeiras definições na Bíblia, no Antigo Testamento, do que seja a profecia. A profecia, ou o profeta, é alguém debaixo de Deus, a quem Deus põe as suas palavras na sua boca e que tem como missão transmitir aquelas palavras exatamente como escutou. O profeta não devia aumentar, diminuir, se omitir, transformar, editar, cut and paste, chat GPT, nada. Ele devia falar exatamente o que Deus tinha dado para ele. Ele vai ser a tua boca, e tu, Moisés, serás como Deus para ele, porque tu vais dizer a ele o que ele tem a dizer. Arão, você vai dizer aos hebreus o seguinte: o Deus de Abraão apareceu ao meu irmão Moisés, e ele mandou que Moisés viesse aqui libertar vocês. Então, reúnam o povo e se preparem, porque nós vamos falar com o Faraó, para que o Faraó liberte. Então, Moisés faria o papel de Deus e Arão seria a boca de Moisés. É isso o que profecia significa. É isso que pregação significa. O pregador tem que ser a boca de Deus. E ele só pode dizer aquilo que Deus mandou ele dizer. Ele não pode inventar coisa da sua cabeça. Ele não pode inserir na sua pregação aquilo que não está correto. Por isso que no início da mensagem eu falei da liberdade que os membros da igreja têm que usar quando ele percebe que o pregador está pregando aquilo que não está na palavra de Deus. Porque a nossa consciência está presa, não é a pregador A, B ou C, nossa consciência está presa à palavra de Deus. É por ela que nós vivemos e morremos. Ela é o nosso referencial, sola escritura. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Pastor que sobe no púlpito para pregar o que não está na Escritura e que não foi mandado por Deus, ele é um falso profeta num certo sentido, ou então ele está se desviando da sua missão e do mandato que Deus deu para ele. Ele tem que ensinar a palavra de Deus. É só isso que requer de nós. Deus não pede que o pastor seja bem-sucedido, popular, conhecido. Deus não pede nada disso do pregador. Deus só pede uma coisa, 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, o que se exige dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Se Deus quiser exaltar um, exaltar outro, dar popularidade a um, a outro, isso aí é com Deus e com a soberania de Deus. Mas o que Deus quer de nós é fidelidade. E que é isso aqui? Arão vai ser a boca de Moisés e Moisés vai ser Deus para Arão, nesse sentido aqui. E aí a última recomendação que Deus dá, né? Convencido Moisés, a última recomendação de Deus: Moisés, não esquece a vara não, hein? Está aí no verso 17, leve, pois, na mão esse bordão, com o qual você fará os sinais. Por que isso aí? Aquela vara, Moisés faria os sinais no Egito, e quando a gente vai continuar a leitura, a gente vai ver, foi com ela que ele bateu no Mar Vermelho, não é? E o Mar Vermelho se abriu, e foi com ela que ele tocou nas águas do rio Nilo, e o rio Nilo se tornou em sangue, estendeu a mão para os céus e veio trevas e tudo mais, mas não é que havia qualquer poder místico naquela vara, como algumas denominações evangélicas. Uma vez eu vi uma campanha, você podia comprar a vara de Moisés. É verdade, gente. Era uma campanha na igreja, olha, a vara de Moisés. Comprando a vara de Moisés, onde você batesse, aquilo ali seria seu. E eu me lembro de uma história de que um cidadão numa dessas igrejas comprou a vara de Moisés. Quando ele saiu da igreja, tinha um carro zero quilômetro do ano estacionado em frente à igreja. Chegou lá e pá no carro. Aí o alarme, pim, pim, pim. Era o carro do delegado da cidade. E o cara foi em cana com vara e tudo, né? Então não vão atrás. Gente que vende vara de Moisés, vende raspas do muro das Lamentações de Jerusalém,
não vão atrás dessas coisas, porque não existe poder místico associado a objetos. A razão pela qual Deus disse a Moisés que levasse a vara é para que ficasse claro que era Deus que estava por detrás de Moisés, usando um objeto dele, porque o que está em jogo aqui é de fato Moisés o enviado de Deus para libertar o povo do Egito? Resposta é. Veja, por exemplo, a vara dele, que ele usa no trabalho dele, é um instrumento que Deus está usando para realizar seus milagres, o que é uma prova de que ele é realmente enviado de Deus. É isso que estava em jogo. Não tinha nenhum poder intrínseco, místico naquela vara. E dessa forma, Deus, na sua graça e misericórdia, persuadiu Moisés. É que nós não vamos ler o restante nessa noite, mas em seguida nós veremos como Moisés resolve, livre e espontaneamente, agora convencido, a ir para o Egito, para essa tarefa que ele não queria fazer. O que Moisés queria ensinar o povo de Israel com essa história? Lembra que é Moisés contando a sua própria história, não é? É Moisés contando a sua própria história. Eu acho que Moisés queria mostrar aos israelitas como foi difícil ele ser convencido por Deus a voltar ao Egito. Como se ele dissesse assim: eu não sou o líder de vocês. Imagina Moisés pregando, está lá em Deuteronômio, né, que Moisés reuniu o povo nas planícies de Moabe e discursou ao povo, falou ao povo, antes do povo atravessar o rio Jordão sob o comando de Josué, antes de Moisés morrer. Então era como se Moisés dissesse: vocês pensam que eu quis essa posição de ser o líder, de ser aquele referencial para vocês? Vocês não sabem o trabalho que deu para eu aceitar estar aqui. Como se ele dissesse: não pensem que a minha liderança sobre vocês é movida por desejo de ganância, popularidade, poder ou qualquer outra coisa, porque se dependesse de mim, nem aqui eu estaria. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais Moisés conta a história do seu chamado e de como ele relutou. Ele foi porque Deus o havia chamado. E ele estava ali naquela posição de líder, legislador, foi ele que deu a lei de Deus a Moisés, foi ele que organizou a nação de Israel. Aquilo ali, ele nunca procurou aquilo, nunca estava na cabeça dele. Se dependesse de Moisés, ele tinha morrido pastoreando cabra, lá em Horebe. Mas Deus o chamou. E os israelitas deviam entender isso, que eles estavam diante de alguém que havia sido mandado por Deus e que não estava ali de moto própria, de desejo próprio, alguma coisa dessa maneira. Eu creio que essa é a razão pela qual Moisés escreveu isso aí. A segunda, eu creio que ele queria mostrar o poder de Deus em realizar sinais e prodígios. A essa altura, esses sinais e prodígios já tinham acontecido. Quando Moisés escreve isso e fala isso, aquela geração já tinha, os pais deles já tinham visto todos esses sinais e prodígios e mais outros. O ponto de Moisés é que o Deus que fez todos aqueles sinais, conforme ele tinha dito, ele haveria também de abrir o rio Jordão e dar aquela terra ao seu povo. O objetivo era, assim como os sinais tinham como objetivo convencer aquela primeira geração, tinham também como objetivo convencer a segunda geração. E talvez aqui também Moisés já queria preparar o povo para o papel que Arão vai desempenhar, porque é Arão que vai ser o chefe da tribo de Levi e vai ser o primeiro sumo sacerdote do povo de Deus, a oferecer sacrifícios, a entrar no tabernáculo, no Santo dos Santos e assim por diante. Então, Arão é introduzido na história por conta da relevância que ele vai ter daqui para frente na história da libertação do povo do Egito. O que é que nós podemos aprender, gente? Tem tanta coisa aqui, não é, que a gente pode aprender. Muitas eu já adiantei para vocês, algumas adiantei para vocês. Deixe-me destacar outras que eu gostaria, e rever outras que eu gostaria de chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, o papel e o objetivo dos milagres na história da redenção. Eu sei que muita gente pergunta: por que não tem milagre na igreja presbiteriana? Não é? Alguém um dia desse me perguntou numa caixinha de pergunta: por que não tem expulsão de demônio? Por que nas igrejas neopentecostais tem tanta expulsão de demônio? E eu respondi assim: na certa, porque não expulsaram direito, porque eles ficam voltando, né? Aí tem que ficar.
Nós entendemos que os sinais e prodígios que Deus realizou na história, eles tinham esse objetivo declarado aqui. Eles são evidências. Evidência de quê, você me pergunta? De que Deus tinha mandado Moisés, de que Moisés era aquele que Deus levantou para libertar o seu povo. Mais adiante, que Moisés é aquele que deu a santa lei de Deus. Todos os sinais e prodígios narrados na Bíblia, eles vêm colados com a palavra que dá significado e propósito dentro da longa história da redenção. Deus não faz milagre à toa, por assim dizer. Como eu disse, Ele criou o mundo e faz o mundo funcionar através de leis naturais, de princípios físicos que os cientistas, os estudiosos naturais, eles sabem que o mundo funciona. Existem a lei da causa e do efeito, para cada efeito existe uma causa. Então, nós sabemos que Deus criou o mundo assim. Então, não é sempre que Deus suspende essas leis para interferir. E quando Ele faz, aí se dá um milagre, Ele tem um propósito. No caso que Ele fez aqueles 3 milagres, era para convencer os hebreus e convencer os egípcios de que o Todo-Poderoso estava ali. E que aquele era seu povo, Moisés era o seu enviado, e que eles deviam sair de lá. Mesma coisa os sinais que Jesus realizou. Jesus realizou aqueles sinais para mostrar que Ele era Deus. E ninguém fez igual aos sinais que Ele fez até o dia de hoje. Andar sobre as águas, por exemplo. Andar sobre as águas. Ninguém fez. Depois de Jesus, até os dias de hoje. E outros sinais e prodígios realizados pelos apóstolos. Por que os apóstolos faziam sinais e prodígios? Para mostrar que eles eram enviados de Cristo para pregar o Evangelho, que o Evangelho não era uma invenção da cabeça de Pedro, Paulo, Tiago e João, mas que eles estavam sendo fiéis ao Evangelho de Jesus. Por isso que eles podiam fazer sinais e prodígios. Deus pode fazer sinais e prodígios hoje? Claro. Deus pode responder a sua oração e curar você. Deus pode levantar uma pessoa doente, Deus pode dar uma libertação, Deus pode fazer isso, mas é diferente dos milagres bíblicos. É diferente dos milagres bíblicos. Nós preferimos chamar de resposta sobrenatural às orações de Deus. Isso não torna de você o libertador, não é? Como Moisés, nem faz de você um apóstolo, como os apóstolos de Cristo. Essa é a primeira coisa que eu diria que nós precisamos aprender aqui. Eu não estou desvalorizando milagre, eu apenas acho que os evangélicos deveriam pôr os milagres no seu devido lugar, porque às vezes denominações inteiras, cultos inteiros em torno disso, e você não ouve uma palavra, uma explicação, nada a respeito da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Segunda lição que eu acho que é importante para nós aqui, é a maneira como Deus tratou Moisés. Como eu gostei de ver isso aqui. Deus persuadindo Moisés. Deus se dignando conversar com Moisés. Moisés, vá, não vou. Mas por que não? Por isso. Não, Moisés, mas isso aí não. Olha, por isso. Tá bom, mas tem essa outra razão pela qual eu não vou. Essa também não é razão, Moisés. Por isso. Sim, mas tem mais outra razão pela qual eu não vou. Mas também essa não está certa, Moisés. Deus, quer saber? É que eu não quero ir mesmo. Tá bom, não tem problema não. Olha, teu irmão vai com você. E você fala com ele e ele fala no teu lugar. Resolvido o problema. E assim, num processo em que Deus dialoga com a sua criatura, Ele faz com que no final a vontade dele, soberana de Deus, se cumpra através de uma decisão livre, voluntária, espontânea de Moisés. Moisés diz, eu vou. Deus conquista o coração dos seus. Quando Deus quer levar alguém a fazer alguma coisa, Ele conquista o coração daquela pessoa. Ele, às vezes pode ser um processo em que Deus vai falando, né? E é por isso que a gente tem que estar atento para ver o que é que está acontecendo com nossa vida, as circunstâncias, as pessoas que aparecem. De repente, lá no livro de Hebreus está dizendo que as pessoas hospedaram anjos sem saber. Deus tinha mandado anjos para resolver algum problema, alguma situação, as pessoas hospedaram e não perceberam que eram anjos. Então, Deus continua agindo no nosso meio. Ele está respondendo a sua oração. Você às vezes pensa que não, mas Ele está respondendo a sua oração. Você fica atento para as circunstâncias, para as ocasiões,
para providência, as coisas que acontecem, as pessoas que chegam perto de você, as portas que se abrem, as portas que se fecham. Deus sempre responde orações. Nós é que às vezes dizemos: Deus, por que você não respondeu? Eu já respondi há muito tempo, né? Tem uma história que eu sei que é tão batida, eu vou contar só para terminar. Eu devia me policiar mais. Eu estou ficando velho, estou contando muita história. A história do crente que morava na cidade, deu enchente. Conhece aquela história? Deu enchente, não é? E todo mundo estava indo embora, aí o corpo de bombeiro avisando: gente, vão embora porque, olha, quebrou o dique, vai inundar tudo aqui, vai ficar tudo embaixo d'água. O crente disse: Deus, confio no Senhor, o Senhor vai me livrar. E aí a água continuou a subir, né? Os caras tudo de bote, remando, indo embora e tudo mais. Aí passa agora a polícia civil já na lancha dizendo: meu irmão, vá-se embora, porque estourou, vai encher mesmo. Sou servo do Altíssimo, estou aqui, Deus vai acabar de me livrar. A água veio e começou a subir, ele subiu no telhado, não é, da sua casa, e aí por último passou o vizinho naquele bote de borracha, e disse: rapaz, vamos embora, porque estourou mesmo, vai cobrir tudo. Disse: não, meu Deus, a quem eu estou orando vai me livrar. E para resumir a história, a água subiu, ele morreu afogado, chegou no céu, desapontado com Deus, dizendo: Deus, eu orei ao Senhor, pedi que o Senhor me livrasse. E Deus disse: mas rapaz, eu mandei um bombeiro, mandei um policial civil, mandei o teu vizinho num bote de borracha, e você queria o quê, né? Queria o que é que eu fizesse? Assim a gente fica esperando, às vezes, alguma solução sobrenatural, quando o nosso Deus, ele age pelas circunstâncias. Ah, Deus, manda qualquer um menos eu. Teu irmão Arão já está chegando, ó. Ele nem sabe o que é que vai acontecer, Arão, mas ele sentiu uma vontade súbita de visitar o irmão mais novo, veio lá do Egito para Midian, ele não tem ideia, o tempo, o timing certinho da visita de Arão, com os propósitos de Deus. É assim que Deus age, assim que Deus age. Ele faz milagre? Claro que faz, mas não deixe que a expectativa de milagre faça você perder a vontade de Deus por não observar os atos da providência de Deus no dia a dia. Deus age de maneira muito normal e humana, e a gente deveria estar... O olho da fé percebe quando Deus está agindo. Amém, queridos?